este lugar. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Bruna do canal Evangelizando e PDA. E hoje estou aqui para mais uma ministração da palavra de Deus. Mas antes, nós iremos fazer um minutinho de oração. Glorioso Deus, amado Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor Jesus, na sua presença, ó Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Ó meu Deus, nos abençoa, Senhor Jesus. Ó Deus, entrego, Pai, nas tuas mãos, meus amados, Senhor, ouvintes, Senhor, inscritos desse canal. Aleluia, Deus, entrego, Pai, todos eles, Pai, em tuas mãos, Senhor Jesus. Aleluia, Deus, também entrega em tuas mãos, Senhor, esse canal, Senhor Jesus, a qual, Pai, eu posto ministrações, aleluia, Senhor. Venha me usar, meu Pai. Ó Deus, venha falar, Senhor, no coração de cada um, Senhor, nessa tarde, através, Deus, dessa ministração, aleluia. Entrego todos eles nas tuas mãos, Deus, aleluia. Venha, Senhor, falar no coração de cada um, aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora nós iremos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Tiago, versículo 5, do 13 até o 20. Que diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou uma vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmãos, aqui na palavra do Senhor, no versículo 3, está dizendo assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O que quer dizer? Se tiver alguém doente, tiver alguém aflito, precisando de uma oração, precisando de uma ajuda, a gente tem que orar por ele. E se tiver alguém contente, alguém feliz, nós temos que cantar louvores. E aqui no versículo 14 está dizendo: está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo-o com azeite, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui no versículo 14 está dizendo, se tiver alguém enfermo, alguém doente, nós temos que chamar um presbítero para que unja ele e ore por ele em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui também no versículo 15 está dizendo assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, aqui no versículo 15, irmãos, está dizendo que na oração da fé, orar com fé, se tiver doente, Jesus pode curar. E se tiver com algum pecado, Deus pode perdoar aquele pecado. E aqui, irmãos, o versículo 16 está dizendo, confessai as vossas culpas um aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, aqui no versículo 16 está dizendo que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros. O que quer dizer? Nós temos que pedir perdão pelo que nós fez um pelos outros. E também devemos orar um pelos outros, para que sareis. Então, aqui está dizendo, se nós confessar a nossa culpa para os outros e orar um pelos outros, ele cura o quê? Ele sara a enfermidade. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E, irmãos, aqui no versículo 17 está dizendo assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, irmãos, aqui no versículo 17, a gente pode ver, se a gente orar com fé, Deus, ele ouve a nossa oração igual ele ouviu a oração de Elias, que pediu para Deus que não chovesse. E não choveu, irmãos. Então, nós temos, irmãos, que orar com fé que Deus, ele ouve sim a nossa petição. E aqui, irmãos, o versículo 18 está dizendo que ele orou outra vez e o céu deu chuva. Então, irmãos, isso daí é para nós ver como que Elias ele tinha fé e viu, né, como Deus ouviu a oração dele. E, irmãos, aqui também no versículo 19 está dizendo, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmãos, aqui no versículo 19 está dizendo, se um irmão ver que nós estamos desviados da verdade e nos converter, é para nós saber que aquele que fez isso, nos converteu do erro do nosso caminho, quer dizer, um pecador salvará o da morte. Porque muitas vezes, né, irmão, nós saímos da verdade, muitas vezes nós esquecemos e começamos a fazer aquilo que não pode, aquilo que Deus não se agrada, e o irmão vendo aquilo, ele vai nos exortar, e muitas vezes quem ensina, quem mostra isso para ele é Deus, que nós estamos saindo da verdade, nós estamos desviando-se da verdade. Mas também, aqui no final do versículo está dizendo
que também ele pode cobrir uma multidão de pecados. O que quer dizer isso? Ensinando os outros a fazer uma coisa, ensinando o pecado para as pessoas, que existem muitos que, aliás, ensinar a verdade, ensinar a doutrina, ensinar o que realmente nós temos que fazer, ensina o caminho errado para os outros. Então, irmãos, nós temos que vigiar também com os ensinamentos, mas também nós temos que ter fé em Jesus, que se nós orar, e pedir ao Senhor, nós não seremos enganados, porque o Senhor irá mostrar tudo certinho que é para nós fazer. Então, irmãos, nesse versículo nós vemos, como é o nosso papel, nós temos que fazer é orar pelos outros, nós temos que sempre orar com fé, que Deus realmente vai ouvir as nossas orações. Amém, irmão. Essa foi a ministração de hoje. Fiquem todos com a paz do Senhor. Quem se despede é sua irmã em Cristo, irmã Bruna. E até a próxima ministração da Palavra de Deus. Um forte abraço.